você rejeita a vida, provavelmente você está olhando para a morte. Como assim, Kátia? Pois é, muitas vezes eu tenho observado nos meus movimentos, dentro dos atendimentos de terapia que eu faço, algumas pessoas que estão fortemente olhando para a morte ao invés de olhar para a vida. O que significa isso? Não é simplesmente a morte do corpo físico, mas é deixar morrer as esperanças, é deixar morrer a vontade de ser mais, é deixar morrer possibilidades, oportunidades e tantas outras coisas que poderiam conduzir essa pessoa para uma evolução, para um crescimento e para um olhar para a vida, para se entregar, né, estar inteiro para a vida. Por isso hoje eu quero falar sobre como lidar com a dor da rejeição nessa visão mais profunda, né, mais ampla sobre o que realmente é, o que significa rejeição na nossa vida. Porque uma coisa é fato, se você hoje vive processos de rejeição, se sente rejeitado ou sente essa dor intensamente, você não está condenado a viver assim. Você vive isso neste momento, mas você pode mudar a sua realidade a partir de agora, fazendo algumas escolhas, ressignificando alguns processos internos. Para isso, você pode fazer um trabalho terapêutico, caso tenha interesse, aqui embaixo tem os dados para você marcar um atendimento comigo, ou você pode estudar mais sobre o assunto, compreender mais amplamente o que significa viver este processo na sua vida, para que então você consiga mudar a sua realidade, se sentir acolhido, amado e merecedor de uma vida melhor. E daqui a pouquinho eu já vou explicar o que tem a ver o merecimento com a rejeição. Então, vem comigo para a gente falar mais sobre isso hoje. O que eu tenho observado muito no consultório é que as pessoas que estão passando por processos de rejeição, elas também estão em movimentos internos de não merecimento, de não merecer uma vida melhor, de não merecer um relacionamento que gostaria, de não merecer ter mais dinheiro, de não merecer viver no emprego ou trabalhar no emprego que sonham. Enfim, elas vivem constantemente nessa sensação, nesse lugar em que elas acham que elas não merecem ter aquilo que elas sonham em ter, não merecem ser aquilo que sonham ser. E o que acontece na dinâmica da vida? Porque dentro dos processos que eu faço, eu utilizo muito a constelação, o olhar sistêmico para a vida e o olhar sistêmico para a realidade da pessoa, né? Para que a gente possa compreender no campo, que a gente chama, o que verdadeiramente está acontecendo na vida daquela pessoa e por que ela está com algumas travas, por que a vida não segue o fluxo que poderia seguir. Porque a vida, gente, ela segue um fluxo natural, né? A gente olha para a natureza, a própria natureza tem um fluxo, onde as coisas acontecem sem tanto esforço, mas por liberdade, por leveza. É como nós falamos num vídeo que eu fiz agora na outra semana. Recentemente eu falei sobre isso. As plantas não fazem esforço para crescer, elas simplesmente crescem. Os pássaros não fazem esforço para voar, eles voam porque é da natureza deles fazer isso. E muitas vezes a gente se distancia daquilo que é da nossa natureza e acaba entrando nesse lugar em que a gente tem que fazer muito esforço para que as coisas aconteçam. E o que realmente há por trás disso? Então o que eu observo em primeiro lugar é que a rejeição tem muito da mãe, tá? Não vou dizer que não há processos para olhar para o pai, mas dentro do olhar sistêmico eu tenho observado que muitas vezes, se você sofre a rejeição e tem relação com o pai, é porque há a mamãe no meio disso. Então sempre há algo aqui para olhar com relação à mãe, ok? O que acontece? Às vezes a ausência da mãe, não simplesmente a ausência física, né? Tipo, em muitos casos a mãe não vai embora, a mãe está ali, mas ela tá de corpo presente, só que ela é ausente na vida desse filho. Em alguns outros momentos, mamãe vai embora. E o filho precisa lidar com essa perda da mãe, ou seja, com essa sensação muitas vezes de ser ou ter sido rejeitado pela mãe. Só que aí, gente, nós precisamos ter um olhar um pouco mais profundo e não vitimista para isso, tá? Em primeiro lugar, você não é vítima da ausência da sua mãe, você não é vítima da mamãe que fez isso ou aquilo. Você é filho desta mãe e esta mãe, muitas vezes, para te proteger das dores que ela sente, ela precisa ir embora. Para te proteger, muitas vezes, de não ter que olhar para as dores do papai, ela fica entre você e o papai. Só que às vezes há um movimento da mãe de obsessão pela filha ou pelo filho, de ela querer tomar tanto conta deste filho que ela não dá espaço para esse pai estar na vida desse filho. Seja por uma dor que ela sentiu no relacionamento dela, seja por ela não fazer este movimento e olhar para este homem como o homem que ela escolheu para gerar um filho. Ah, Kátia, mas a minha mãe não escolheu esse homem. Sim, ela escolheu. Ela teve uma relação com ele, ela teve alguma atração, algo aconteceu aqui, porque não há vida sem amor. Algo aconteceu aqui que fez com que essas duas pessoas se unissem para que você nascesse. Isso é fato. Independente da sua história,
há um propósito dessas duas pessoas terem se unido para gerar uma vida. Há algo aqui, há uma ligação, há uma conexão para que a vida nascesse. Senão, a vida não nasceria, sua mãe não engravidaria, certo? Existem muitas dinâmicas que podem acontecer num movimento como este, tá? Eu vou dar alguns exemplos, mas cada caso é um caso, por isso é importante você agendar o seu atendimento e olhar para a sua questão. Não tomar tudo que eu tô trazendo aqui como uma verdade para você. Talvez algumas coisas que eu vou falar vão fazer sentido para sua história e outras coisas não. E para você ter certeza, precisa desse olhar mais profundo e também de alguém que possa te ajudar a conduzir para que você entenda o que verdadeiramente acontece na dinâmica da sua vida. A grande questão aqui é que às vezes esta mulher tem dores com relação a este homem, que às vezes não foi o marido que ela gostaria ou não foi o homem que ela esperava para ser o pai de seus filhos. Por conta de ela não resolver as suas questões, muitas vezes este filho carrega a dor da mamãe no coração. E aí, situações mal resolvidas aqui afetam aqui, porque aqui precisa ser resolvido. Mas quando essas duas partes não resolvem, é natural que os filhos estejam no meio. E muitas vezes é mais fácil este filho comprar a dor da mãe. Claro, quando a ligação é maior com o pai, a gente compra a dor do pai, né? Mas como a mamãe geralmente é aquela que nos gerou, é aquela que sente mais dor, é aquela que nós temos uma ligação maior, nós tomamos a dor dela para nós e a gente fica no meio dessa relação, ora para cá, brigando com a vida e tentando resolver algo que nunca vai se resolver. O que nós precisamos fazer neste momento é sair deste lugar aqui, porque aqui precisa ser resolvido, olhar isso de fora, porque você não tem que se envolver nas dores deles e compreender que ambos têm suas dores para resolver, mas eu sou fruto desses dois. Se algo deu certo aqui, foi você. E aí, então, fazer esse processo em que você resgata internamente a força do merecimento quando você olha para essas duas pessoas que se dispuseram a te dar a vida. Então, a dinâmica aqui é você olhar para a mamãe, acolher a história dela como foi, compreender que ela tem as dores dela e que muitas vezes ela se afastou, foi ausente, não porque ela não te ama, não porque ela quis te rejeitar, mas porque ela achou que seria o ideal para que você não absorvesse as dores dela para você, e ainda assim a gente absorve, né? Ainda assim a gente vive algumas dores. E depois fazer esse movimento em direção ao pai. O que se percebe nos movimentos de constelação é que o ideal nessa dinâmica é olhar para a mãe em primeiro lugar, porque foi dela que nós nascemos, né? Ela nos deu o primeiro sim, então a conexão geralmente é maior aqui. Acolher essa história da mãe, acolher a minha história com a mãe, amar ela com todas as suas imperfeições, ou melhor, amar esta parte dela que está dentro de você, porque aqui é que você precisa ter essa conexão. Você carrega dons, potenciais, dores e uma história de sua mãe dentro do seu coração. Quando você fica em paz com essa parte da mãe que está dentro de você, você se nutre de 100% da força que vem dela para você. E também de toda a ancestralidade, mas que veio de toda a sua ancestralidade, chegou em sua mãe e de sua mãe foi transferida a você essa força de vida. E então, depois eu vou em direção ao papai, para que eu possa também curar essas feridas que eu tenho aqui. Às vezes, mamãe está no meio porque ela se torna mãe e pai. Papai vai embora, papai rejeita ela, não necessariamente você, mas para ela é tão dolorido ser rejeitada que ela começa a rejeitar você. Ou rejeitar a parte do papai que está dentro de você, que faz ela lembrar das dores que ela tem com ele. E nessa dinâmica aqui, naturalmente você acaba excluindo o seu pai da sua vida, ou sem querer, inconscientemente. Só que aí você vai guardar uma dor profunda aqui dentro e inclusive uma raiva inconsciente de sua mãe. Porque nada pode fazer com que a gente se afaste dos nossos pais, sejam eles quem forem. Podem ser a pior pessoa do mundo, o maior assassino, bandido, seja quem for. É seu pai, é sua mãe. Você ama profundamente seus pais. E quando você é impedido de amar, você vai sofrer as consequências e vai pagar um preço muito alto por isso. Então o que precisa é você, sim, olhar para o papai, mesmo que seja dolorido, olhar para ele, acolher no seu coração esta pessoa que representa seu pai,
para que você possa acolher no seu coração a parte dele que está aqui dentro, que você não tem como renegar, porque você é fruto dele. Não há como. Mas se a mamãe está no meio, você não consegue ver papai. E aí a dor da rejeição fica maior. E o não merecimento também fica maior dentro de você, porque você tem dificuldade de merecer e estar disponível para a vida, né? Agora, quando eu faço esses movimentos e tomo consciência de tudo isso, eu tomo a força da mãe, eu tomo a força do pai, eu faço as pazes com a minha história e com a parte deles dentro de mim, para que eu possa estar disponível e olhar para a vida. Mas carregando essa força, esse amor e tudo que me fez merecer estar vivo. Porque imagine, conscientemente, você não fez nada para merecer a vida. O que você fez para merecer a vida? Nada. E você ganhou o maior de todos os presentes, a maior de todas as bênçãos de duas pessoas que se dispuseram a te dar a vida. Não há nada maior do que isso. Não há grandeza maior do que isso. Quando você aprende a olhar para a grandeza da vida que veio deles, entendendo o seu lugar e o seu papel aqui, que não é se intrometer nas dores deles e nem querer resolver coisas deles, e sim acolher a história deles no seu coração, você se sente forte para ir para a vida. E aí você consegue enxergar os movimentos da vida, ficar disponível para a vida, abrir esse fluxo que muitas vezes está travado, está trancado, porque há coisas aqui em que você está tentando resolver, fazer, mudar, e não é possível, porque é a história deles. Só eles podem mudar a própria história. Você não é capaz de fazer isso. Mas enquanto você está aqui querendo se intrometer na vida deles, muitas vezes no meio, né? Ora olhando para o papai, ora olhando para a mamãe, brigando o tempo todo para tentar achar o seu lugar aqui, mas você nunca vai achar esse lugar aqui, vai ficar difícil, né? Então, quando você sai desse lugar, há a disposição para eles se olharem, e então você vê seu pai e sua mãe como eles são. Às vezes é preciso deixar morrer a expectativa do casal perfeito, porque não existe casal perfeito, né? Muitas vezes os processos aqui são de olhar para a vida dos dois e compreender que eles são pessoas que têm os seus desafios também. Não são um casal perfeito. Às vezes esse é o movimento que precisa ser feito, né? De olhar para a realidade, parar de olhar para a fantasia de algo que você constrói dentro de você que não é real e que nunca vai ser. E aí você abandona essas expectativas, né? Deixa essas expectativas para trás, para que você possa criar expectativas para a sua própria vida. Porque enquanto você está envolvido, emaranhado aqui, você não consegue olhar para a vida. E aí o que você está fazendo? Você está olhando para a morte. Você não está olhando para a vida, para as possibilidades. E se sente não merecedor de algo melhor. Porque você não tem força. Sua força está toda concentrada aqui. E aqui não há espaço para ser forte. Não tem como, você não dá conta. Mas quando você escolhe olhar para frente, olhar para a vida, estar entregue inteiro, né? E você só estará inteiro quando você estiver em paz com a história dos dois. Quando você estiver em paz com essa parte dos dois que você carrega aqui dentro. Aí é possível estar inteiro para a vida. Aí é possível olhar para o futuro, é possível confiar, é possível se nutrir desta força para levar o melhor de você para o mundo. Então, por isso é essencial que muitas vezes você pare um pouco e entenda qual dinâmica está acontecendo aqui. E normalmente isso só é possível quando nós estamos num atendimento terapêutico, olhando isso no campo. Porque aqui eu trouxe várias possibilidades de coisas que já aconteceram nos meus atendimentos, mas cada caso é um caso. Inclusive, recentemente eu fiz um atendimento com um rapaz que ele tem uma dificuldade tremenda de se entregar para o amor. Ele tem os relacionamentos, mas ele não consegue vingar os relacionamentos. Ele tem medo de se entregar. E, inclusive, foi algo que ele mesmo trouxe, porque ele já tem essa percepção. E aí o movimento foi de olhar para a mãe e acolher a história dela, porque ela teve uma história muito difícil. Aqui, muitas brigas, muita dificuldade, separação. Este filho estava no meio, que no caso não é uma menina, né, mas é um rapaz, é só para representar mesmo. Essa bagunça toda de olha para a mãe, olha para o pai, eu não sei quem eu sou, não sei que lado eu fico, né? Era uma briga constante, até que ele entendeu que ele não tem que ficar do lado de ninguém. Na verdade, tem que ficar do lado dos dois, né? Eu tenho que me aliar aos dois, porque os dois
me constituíram, os dois me deram vida, né? Então eu não posso ficar contra ninguém nem a favor de ninguém, mas eu tenho que olhar para os dois como meus pais e compreender que eles vão ter as tretas deles para resolver, não tem jeito. Mas eu não faço parte disso, eu não tenho que fazer parte disso. E aí ele precisava impor alguns limites para a mãe. Mamãe, comigo até aqui, deu. A história entre você e meu pai é entre vocês, eu não quero me envolver nisso. E ele teve que se abrir para o amor pro pai. Imagina para um homem se abrir, né? É difícil, muitas vezes, porque ele também tem as suas questões com relação ao masculino para resolver, para resgatar. Então aqui fica muito evidente que eu só me abro para as oportunidades da vida quando eu estou verdadeiramente entregue. E esse movimento ele precisa ser consciente, precisa ser trabalhado, tá? Então, a partir disso, eu consigo trabalhar a dor da rejeição, eu consigo lidar com a dor da rejeição, compreendendo que eu não estou fadado a viver assim. Mas em alguns momentos da vida eu precisei passar por isso por um propósito, para evoluir, para aprender algo. São lições que nos ensinam a crescer, a evoluir, a mudar alguns pontos da nossa personalidade, até do nosso comportamento diante da vida, né? E então, quando você está neste movimento aqui, você consegue merecer uma vida melhor, merecer ser quem você é, valorizar quem você é e o que a vida pode te dar. Porque quando eu estou constantemente vivendo a dor da rejeição, eu vivo a dor do não merecimento, eu rejeito a mim mesmo. Porque se eu rejeito papai e mamãe, eu rejeito a mim mesmo, eu rejeito a vida, afinal eles me deram a vida. Se não há esse olhar aqui, você não consegue se libertar da rejeição. A rejeição vai fazer parte sempre da sua história, porque você rejeita o que vem deles para você.